lá, minha gente, na sequência aqui dos trabalhos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Quando pensamos em ética, vimos a questão da mediânia, da ética aristotélica, do meio termo entre a razão e a emoção. Temos na sequência dos trabalhos, no entanto, que conhecer a chamada ética deontológica. E nessa ética deontológica, certas ações devem ou não ser realizadas, independentemente das consequências que resultem de sua realização ou não realização. É a ética de Kant. Não é a consequência final de uma ação que dita se ela é ética ou não, mas sim a intenção de quem moveu a ação. Quando víamos anteriormente a questão da prudência, do consequencialismo ético, caminhávamos em sentido distinto, sentido de que uma ação é positiva ou negativa em razão de suas consequências boas ou más. Ética utilitarista, consequencialista, uma ética mais pragmática. No entanto, quando avançamos e chegamos à ética deontológica, verificamos que certas ações devem ou não devem ser realizadas, independentemente das consequências. Claro que se está dosando as consequências, mas aqui há que se fazer uma análise de sobreposição de valores, dos valores envolvidos. Isso é um juízo de ponderação, praticável normalmente em cima das chamadas normas, princípios, e por vezes, pela ética deontológica, verificamos que certas ações devem ser realizadas independentemente das consequências que resultem de sua realização ou não realização. Os atos são corretos ou incorretos em si mesmo. A ética de Kant é deontológica. Não é a consequência final de uma ação que dita se ela é ética ou não, mas sim a intenção que moveu a ação. Por vezes nós temos essa necessidade de se determinar reintegrações de posse. Quando se determina uma reintegração de posse em uma escola, por exemplo, em que temos adolescentes, é claro que há que se cercar de todos os cuidados necessários, de superar todas as possibilidades de uma composição, mas em determinado momento pode se mostrar necessária a determinação de que aquela escola seja desocupada. E isso nos leva a uma ética deontológica, porque certas ações são necessárias, ainda que a consequência possa ser gravosa. Se nós temos ali um ambiente com 30 invasores, numa escola de 2.000 alunos, que estão indo para 1 mês, 2 meses sem aulas, há que superar todas as hipóteses necessárias, mas em determinado momento, essa invasão, essa desocupação pode se mostrar necessária. Num sentido mais drástico e com uma margem de consenso muito menor, a invasão de um presídio onde há reféns. Por vezes, aquela situação precisa ser pacificada porque ela precisa ser pacificada, podendo gerar consequências trágicas. Mas estamos diante dessa ética deontológica, que por vezes certas ações devem ou não devem ser realizadas, independentemente das consequências. Daí que a gente verifica que a ética do magistrado, ela é uma mistura de ética consequencialista e de ética deontológica. Muitas vezes realizamos determinadas condutas porque elas precisam realmente ser realizadas. E esse debate, naturalmente, é antigo. O que seria realmente a ética é algo que envolve aí a própria discussão da natureza humana. Ética descritiva e ética normativa. Quando pensamos numa ética descritiva, estamos verificando grupos que adotam como certo ou errado aquilo que uma maioria faz consensualmente. Essa situação que envolveu o suposto estupro ou não estupro de uma menor por diversos homens, se percebe que inicialmente o debate foi formalizado de uma forma absolutamente equivocada,
como se aquilo que é feito, por vezes, por uma maioria, numa comunidade, num pedaço de uma comunidade, pedaço esse que deturpa de qualquer cultura humana, que aquilo pudesse ser aceito porque a maioria faz consensualmente. Essa ética descritiva é uma ética vazia, é uma ética baseada em moda, em era da internet, em dados estatísticos, em que se adota como certo ou errado aquilo que uma maioria faz consensualmente. De outro lado, nós temos uma ética denominada ética normativa, conjunto de normas que tomam por base o que deve ser e não o que é. Quando o magistrado atua numa comunidade que está passando por controvertida mudança de valores, ele vai ter que atuar com uma ética normativa, ciente, naturalmente, da coletividade em que vive, da realidade daquela comunidade, um juiz, naturalmente, pé no chão, mas ele, por vezes, vai ter que adotar posturas buscando o que deve ser e não o que é, porque aquilo que é, por vezes, é uma contracultura deturpada, equivocada e nociva à sociedade como um todo. Dessas discussões, existe o que chamam de princípio normativo da reciprocidade, que alguns indagam se essa seria a regra de ouro da ética, e que vem de Confúcio, filósofo chinês, no sentido de que não se deve fazer aos outros o que você não quer que seja feito a você. É uma situação básica também dos preceitos éticos. O fato é que existe permanentemente esse conflito entre uma ética descritiva, uma ética normativa, e cabe ao juiz, com base, seja na ética deontológica ou na ética consequencialista, obter aí o resultado socialmente mais justo, mais sereno e mais aceitável. Quando a gente pensa em ética, e isso é um desdobramento da ética descritiva, nós devemos aqui lembrar que existe uma ética individual e existe também uma ética gregária. Os grupos podem ostentar ética própria e, por vezes, é diversa da ética individual dos seus integrantes. Quando estamos diante dos chamados crimes multitudinários, muitas vezes observamos aqui que a pessoa que individualmente tem um procedimento bastante pacato, bastante comum, quando envolvida numa histeria do seu grupo, ela acaba adotando condutas que seriam da ética de um grupo agressivo. Tivemos uma ocorrência no município do Guarujá, no estado de São Paulo, em que uma determinada moça foi acusada de ser uma bruxa e que ela estaria sumindo com as crianças do bairro. E aquilo gerou uma histeria coletiva. Um determinado rapaz, trabalhador, na sua ética individual, uma pessoa com comportamento normal, ele pega a própria bicicleta que usava para trabalhar e com a roda ele abre a cabeça da moça e causa a morte dessa moça acusada de ser uma bruxa e de sumir com crianças. E no mesmo dia se indagam, falam, mas quais crianças desapareceram? Crianças de quem? E naquela comunidade não havia crianças desaparecidas. Ou seja, aquele cidadão ele foi levado por uma ética gregária, um crime multitudinário, porque a moça já havia sido espancada por diversas pessoas, mas ele acaba, pelo que se leu na imprensa, consumando o homicídio. Quando pensamos na aplicabilidade prática dessa questão da ética individual, da ética gregária, entre outros elementos, a gente pode lembrar aqui que nos crimes multitudinários nós podemos verificar uma agravante quando quem está sendo julgado é aquele que promoveu ou organizou a cooperação no crime ou dirigiu a atividade dos demais agentes. O líder, aquele que provoca a histeria, que promove, organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, ele vai ter a pena agravada. É o artigo 62, inciso 1 do Código Penal. Por outro lado, aquele que comete o crime sob a influência de multidão em tumulto,
tumulto que não provocou, ele pode ser beneficiado por uma circunstância atenuante. Quando se percebe que aquela pessoa foi movida por um espírito de fúria, um efeito manada, essa pessoa pode ter a sua pena atenuada. Vai se sobrepor, vai se valorar a ética individual, a conduta daquela pessoa, sobre a ética gregária. Vai se perceber que aquela pessoa realmente foi induzida no momento de forte emoção. Claro que isso não leva a uma absolvição, mas pode levar à atenuação, ao reconhecimento de uma circunstância atenuante. Então, quando se faz a ponderação de determinadas circunstâncias, há que se reconhecer, sim, que além da ética individual, existe uma ética gregária. Quando pensamos na conduta dos magistrados em meio a todo esse emaranhado de preceitos éticos, devemos nos lembrar que os magistrados têm responsabilidade administrativa, responsabilidade penal e responsabilidade civil. Excepcionalmente, dirigentes de tribunais podem responder, inclusive, por crime de responsabilidade, Lei 1079 de 1950. Ao tratarmos aqui da responsabilidade administrativa dos magistrados, devemos observar que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional e a Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça, Lei Complementar 35 de 1979, e a Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece uma proporcionalidade de sanções. Então, em primeiro lugar, quando se apura a negligência de um magistrado, esse magistrado fica sujeito a uma pena de advertência. Há que se instaurar um procedimento administrativo. Quando esse procedimento ele é contestado, ele se torna um processo administrativo, e nesse processo administrativo, garantida a ampla defesa, pelo voto da maioria absoluta dos membros do seu tribunal, ou do respectivo órgão especial daquele tribunal. Órgão especial, relembro, artigo 93, inciso 11, grandes tribunais podem ter um órgão especial com um número menor de dirigentes, de desembargadores ou ministros que façam as vezes do pleno. O juiz que é processado por negligência, ele pode sofrer uma pena de advertência, pena imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do seu tribunal, mais da metade dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial. Pena de advertência. Na hipótese de reiteração da negligência, o magistrado foi punido e ele volta a praticar o mesmo ato de negligência, mas o conjunto da obra não justifica uma pena mais severa, não justifica uma pena mais severa, por de inúmeras circunstâncias que podem surgir. Nessa hipótese de reiterar a negligência, se a conduta não justificar a pena mais severa, o juiz vai sofrer uma pena de censura. Advertência, depois censura. A censura já acaba acarretando impedimentos. O magistrado, por exemplo, ele não poderá ser promovido por merecimento durante um ano a partir do momento em que recebe a pena de censura. Então, a censura já é uma pena mais grave. Censura já é uma pena mais grave. E, repito, cabível na reiteração da negligência, ainda assim, se essa conduta não justificar uma pena mais severa. Quando houver interesse público, por vezes o magistrado, pelo seu perfil, pela sua personalidade, ele acaba entrando em conflito com a própria comunidade onde atua. Ele não está lá para ser garota propaganda, não precisa ser o cidadão mais simpático da comunidade, mas, conforme vimos, tem que agir de maneira prudente, tem que agir de maneira cordial. Quando há
um desentendimento da comunidade com o magistrado, é possível a instauração de um processo e, a partir do momento em que se está diante de um magistrado titular, ele tem o direito à inamovibilidade. Mas, conforme vimos, havendo interesse público, essa inamovibilidade não é absoluta e, consequentemente, o juiz pode ser submetido a um processo de remoção compulsória, e essa remoção compulsória não se dá por iniciativa de uma pessoa, de um corregedor ou de um presidente. É necessário que o pleno ou órgão especial do tribunal, por maioria absoluta de votos, reconheça que há interesse público em que aquele magistrado seja removido da comarca A para a comarca B. E temos aí a remoção compulsória. Observação. A remoção compulsória, e depois vamos dizer a disponibilidade, a aposentadoria compulsória, são penalidades que podem ser impostas para magistrados de qualquer grau de jurisdição. No entanto, as penas de advertência e de censura, segundo prevalece, são penas que somente podem ser aplicadas a juízes de primeiro grau. Penas de advertência e censura somente podem ser aplicadas a juízes de primeiro grau. Remoção compulsória, disponibilidade e aposentadoria compulsória, aí sim estamos diante de penas que podem ser aplicadas a juízes de primeiro grau, de segundo grau e até mesmo a magistrados de tribunais superiores. Temos, portanto, aqui advertência no caso de negligência, censura no caso de reiteração da negligência, se essa conduta não justificar uma pena mais severa, interesse público, que é um tipo aberto, não há uma definição do que é interesse público, diversas circunstâncias podem justificar esse interesse público, quando se impõe aqui a remoção compulsória para magistrados de qualquer grau de jurisdição. Sempre pena disciplinar, maioria absoluta dos membros do tribunal. No caso de faltas mais graves do que aquelas sancionáveis por censura ou por advertência, quando não for o caso de remoção compulsória, é cabível a imposição de disponibilidade. E se o magistrado não for vitalício, se ainda não cumpriu os 2 anos de efetivo exercício, é possível a pena administrativa de demissão pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal. A partir do momento que adquire a vitaliciedade, aí não cabe demissão propriamente, a perda do cargo vai depender de sentença judicial transitada em julgado e não de demissão imposta em processo administrativo. Enquanto não vitaliciado, no caso de falta grave, ou caso verificada absoluta insuficiência para o exercício da função, essa pessoa fica sujeita a uma pena de demissão imposta em processo administrativo. Vitaliciou, decorridos os 2 anos, a perda do cargo passa a depender de sentença judicial transitada em julgado. É exatamente a característica da vitaliciedade. Quando pensamos aqui em disponibilidade, estamos diante de uma sanção administrativa imposta em razão de uma falta mais grave, quando a censura, ou a advertência, ou mesmo a remoção compulsória, se mostrem insuficientes para a solução do problema. No caso de disponibilidade, pena de caráter administrativo, imposta pela maioria absoluta dos membros do tribunal, o magistrado passa a receber subsídios proporcionais ao seu tempo de serviço. Subsídios proporcionais ao seu tempo de serviço. Quando se está diante de manifesta negligência no cumprimento dos deveres, não é que houve uma reiteração da negligência, quando ainda é cabível a pena de censura, mas estamos pensando aqui em manifesta negligência no cumprimento dos deveres. Para essa hipótese, o que nós temos é a aposentadoria compulsória, processo administrativo, maioria absoluta dos membros do tribunal ou órgão especial, aposentadoria compulsória por interesse público, mais uma vez aqui, com subsídios proporcionais ao tempo de serviço. Aposentadoria compulsória por interesse público com subsídios proporcionais ao tempo de serviço. Da mesma maneira,
cabe essa aposentadoria compulsória por interesse público. E aqui se põe aposentadoria compulsória por interesse público porque existe aposentadoria compulsória por idade, aos 75 anos de idade hoje, que é diferente, não tem qualquer natureza sancionatória. Aqui, quando pensamos nessa aposentadoria compulsória por interesse público, aplicada com base em subsídios proporcionais, estamos diante de uma falta funcional. Magistrado que atua com manifesta negligência no cumprimento dos deveres ou magistrado que proceda de forma incompatível com a dignidade e o decoro de suas funções. Aposentadoria compulsória por interesse público, subsídios proporcionais. Devemos lembrar aqui que nessas hipóteses de aposentadoria compulsória ou nas hipóteses de disponibilidade, cabe ao presidente do órgão competente, CNJ ou do próprio tribunal, remeter cópias dos autos ao Ministério Público e à Advocacia Geral da União ou Procuradoria Estadual competente, para que, se for o caso, tome as providências cabíveis. Aplicadas essas penas mais severas de disponibilidade ou de aposentadoria compulsória, determina-se que o presidente do órgão competente pelo julgamento encaminhe cópias para o Ministério Público, e aí, se Magistratura Federal, Advocacia da União, se é Magistratura Estadual, Procuradoria do Estado, para que sejam tomadas as providências cabíveis. E aqui podem ser providências tanto no âmbito penal, daí o artigo 22 da Resolução 135, no sentido de que, havendo essas punições mais graves, disponibilidade, aposentadoria compulsória, entendendo o tribunal que existem indícios de crime de ação pública incondicionada, deverá remeter cópias ao Ministério Público. E aqui, havendo ou não, parágrafo único do artigo 22, havendo ou não indícios de crime, se deve determinar a remessa de cópias para o órgão competente para que possa ser instaurado o processo judicial que levará, se a ação for procedente, à perda do cargo e, naturalmente, assim deixará de receber subsídios ainda proporcionais. Portanto, nós temos aqui que nessas condutas mais graves é cabível a aplicação da pena administrativa de disponibilidade. No caso de manifesta negligência, pena de aposentadoria compulsória por interesse público. No caso de conduta incompatível com a dignidade, o decoro das funções, aposentadoria compulsória por interesse público, mais uma vez com subsídios proporcionais. Ainda há aposentadoria compulsória quando o magistrado demonstra escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou ainda comportamento funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Então, no caso de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, também cabe aposentadoria compulsória por interesse público, mais uma vez, com subsídios proporcionais, sem prejuízo de que o presidente do órgão respectivo, do órgão julgador respectivo, remeta cópias ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União ou Procuradoria Estadual, para que seja proposta ação judicial cabível e assim se imponha, se for o caso, a perda do cargo. Outra questão, delação anônima. A respeito da delação anônima, nós temos que, muitas vezes, o cidadão ele tem receio de denunciar os malfeitos das autoridades, medo de represália. E, consequentemente, existe uma grande discussão sobre o cabimento ou não da delação anônima. E, desde que o Brasil aderiu à Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, tem se entendido, seja no âmbito administrativo ou no âmbito penal, que a delação anônima, se trouxer elementos que comportem
uma averiguação preliminar, uma averiguação sumária, que essa averiguação deve ser instaurada. E caso se apure nessa averiguação sumária que há, de fato, elementos que permitam que aquela autoridade seja processada, que esse processo deve ser aberto. Não se está pautando uma acusação em simples denúncia anônima. O que se faz é, a partir da denúncia anônima, se instaura um procedimento, uma averiguação preliminar, e nessa averiguação preliminar se faz um levantamento daqueles dados. Se os dados se confirmarem, sim, com base nesses dados, se abre um procedimento contra o magistrado, como se abre contra qualquer outra pessoa. Então, temos aqui precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, numa questão de ordem, no inquérito policial 1957, e depois disso, repito, temos o artigo 13, inciso 2, do decreto 5687 de 2006, que promulgou a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção. Não estamos aqui pensando no caso do que se tem denominado delação premiada. Na verdade, isso é uma expressão pejorativa, isso é uma colaboração premiada. Delação tem um conceito de dedurismo e não é isso. Se está esse que faz essa contribuição premiada, ele está trazendo uma grande contribuição social, mas de qualquer maneira, a chamada delação premiada, ela identifica o delator, não se trata de denúncia anônima. E aqui nós estamos pensando em denúncia anônima, que autoriza, portanto, a instauração de uma averiguação preliminar, de uma averiguação sumária, e se dentro dessa averiguação surgirem elementos que realmente confirmam o ilícito, a partir de então se instaura o procedimento, o processo cabível. Além dessa responsabilidade administrativa dos juízes, há uma discussão sobre a responsabilidade civil dos magistrados. Responsabilidade civil dos magistrados por eventuais danos que venham a causar. Quando a gente faz um levantamento histórico da responsabilidade civil do Estado e da responsabilidade civil dos juízes, nós, partindo aqui da Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição do Império, a gente tinha ali uma situação inusitada, demonstrando uma grande diferença do que é república e do que é monarquia. O artigo 99, num traço próprio dos regimes monárquicos, nos traz que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. É tudo que se abomina na forma republicana de governo, não é? Onde a responsabilidade é a essência, onde sabemos o presidente da República pode ser processado por crime de responsabilidade e tantos outros desdobramentos. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ele não está sujeito a responsabilidade alguma. No entanto, a própria Constituição do Império, no seu artigo 156, estabelecia uma responsabilidade própria dos juízes e oficiais de justiça, no sentido de que todos os juízes e oficiais de justiça são responsáveis pelos abusos de poder e prevaricações que cometerem no exercício de seus empregos. E ainda assim se estabelecia que essa era uma norma de eficácia limitada e que essa responsabilidade se fará efetiva por lei regulamentar. Ela exigia uma regulamentação para produzir todos os seus efeitos. De qualquer maneira, já se destacava aqui, desde a Constituição do Império, a responsabilidade dos juízes, embora aqui restrita a abusos de poder e prevaricações. Diferente da responsabilidade dos servidores em geral, quando tínhamos, no artigo 179, inciso 29, que os empregados públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões praticados no exercício das funções e por não fazerem efetivamente responsáveis os seus subalternos. Ou seja,
quando eram, de alguma maneira, aqui, responsáveis por omissão, quando eram lenientes, quando não buscavam a responsabilização dos seus subordinados, os empregados públicos eram estritamente responsáveis. Vale dizer, a responsabilidade era pessoal, não havia aqui responsabilidade propriamente da administração pública. Na sequência histórica, quando chegamos à Constituição Republicana, se coloca genericamente, Constituição de 1891, que os funcionários públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões em que incorrerem no exercício de seus cargos, assim como pela indulgência ou negligência em não responsabilizarem efetivamente os seus subalternos. Se amplia os fatos que levam a essa responsabilização do servidor, mas ainda aqui, na primeira Constituição Republicana, não se fala em responsabilidade do Estado. Se fala em responsabilidade do servidor, por abusos, omissões, e aqui entrava também a responsabilidade dos magistrados. Não havia um destaque quanto à responsabilidade específica dos magistrados. De qualquer forma, responsabilidade pessoal. Na Constituição de 1934, surge a responsabilidade solidária entre o funcionário que causou o dano e a administração. Numa hipótese aqui de litisconsórcio passivo necessário. Os funcionários públicos são responsáveis solidariamente com a Fazenda Nacional. Vejam que até a Constituição Republicana de 1891, eles eram responsabilizados de maneira isolada, eram estritamente responsáveis pelos seus atos. A partir da Constituição de 1934, surge essa responsabilidade solidária entre o funcionário que causou o dano e a administração. Os funcionários são responsáveis solidariamente com a Fazenda Nacional por quaisquer prejuízos decorrentes de negligência, omissão ou abuso no exercício de seus cargos. E aí, na ação proposta contra a Fazenda, o funcionário sempre tinha que ser citado e, no caso da execução seguir contra a Fazenda, o parágrafo 2º já estabelecia o direito de regresso da Fazenda contra o servidor. Agora, aqui, mais uma vez, na Constituição de 34, não se destacava a responsabilidade específica dos magistrados, de forma que essa solidariedade se dava quando o agente agia com negligência, omissão ou abuso. Vejam, hipótese culposa ou dolosa, não se exigia aqui a figura do dolo na Constituição de 1934. A Constituição de 1937, mais uma vez, estabelece a responsabilidade solidária, ou seja, essa responsabilidade da administração e do servidor surge na Constituição de 34 e segue até hoje, e a Constituição de 37 ratifica, reitera que os funcionários públicos são responsáveis solidariamente com a Fazenda Nacional por quaisquer prejuízos decorrentes de negligência, omissão ou abuso no exercício de seus cargos. Mais uma vez aqui, responsabilidade subjetiva. Não tínhamos até aqui a responsabilidade objetiva. Constituição de 1946 já não estabelece a necessidade de que se demonstre a culpa ou dolo dos servidores em geral e estabelece no seu artigo 194 a responsabilidade objetiva. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que seus funcionários, nessa condição ou nessa qualidade, causem a terceiros. E aí, cabe a ação regressiva da Fazenda contra os funcionários, caso se verifique culpa destes. Então, responsabilidade civil da administração pública, já aqui surgem as discussões se era necessária ou não a citação do servidor, e prevaleceu, mesmo antes da Constituição de 88, que a partir dessa responsabilidade objetiva
da Constituição de 46, o servidor era um litisconsórcio passivo facultativo e que, especialmente nessa hipótese, a ação de regresso contra o servidor não exigia o seu chamamento ao processo. Na sequência, nós temos aqui o artigo 107 da Constituição de 1967, na redação da emenda 1 de 1969, ou artigo 105 na redação originária. As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos de seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros, cabendo ação regressiva. Vale dizer, subsiste a responsabilidade objetiva com a garantia de ação de regresso contra o servidor, caso o servidor tenha agido com dolo ou culpa. Na sequência, chegamos à Constituição Federal de 1988, no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, aqui já uma grande novidade, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado, mais uma vez aqui, o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Como se trata de obrigação de cunho objetivo, também de pessoas jurídicas de direito privado, quando se fala de direito de regresso, já não se fala contra o empregado público ou contra o funcionário. Se fala ação de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Até aqui, até a Constituição de 1967, nós não tínhamos a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado que prestavam serviço público. O que nós tínhamos era que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos de seus funcionários, causem a terceiros. E daí porque, no parágrafo único, se falava de ação regressiva contra o funcionário responsável, nos casos de dolo ou culpa. Constituição de 88, as pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos de seus agentes. Nessa qualidade, causar a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, que não é necessariamente um funcionário público, nos casos de dolo ou culpa. E a Constituição de 88, retomando aquele sistema binário, bipartido da Constituição do Império, ela trata do dano causado por ato judicial típico em dispositivos específicos. Na verdade, a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 75, estabelece, quando trata do dano causado por ato judicial típico, que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Ou seja, se delimitou a responsabilidade do Estado em relação aos atos judiciais típicos. Aqui se fala em ato judicial típico porque o presidente de um tribunal, ele é um gestor, então ele pratica atos atípicos, atos de gestão administrativa, lida com orçamento. E os magistrados, em geral, praticam atos judiciais típicos. A Constituição de 88, ela trata da responsabilidade civil geral do Estado, no artigo 37, parágrafo 6º, mas em relação ao erro judiciário, ela o faz em disposição específica do artigo 5º, inciso 75. E o faz no sentido de que o Estado indenizará aquele que for condenado, presume-se aqui uma sentença condenatória, por erro judiciário, não se está falando de prisão preventiva. A prisão preventiva, ela está dentro, prisão temporária, prisão preventiva, prisão em flagrante, estão dentro de uma tolerância média social. Não há previsão de indenização, não há previsão explícita, há um debate sobre isso, mas não há previsão explícita na Constituição de indenização por prisão preventiva quando devidamente fundamentada. O que se tem
é a previsão de indenização do condenado, sentença condenatória, por erro judiciário, assim como cabe indenização àquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença. O artigo 630 do CPP, que vem de 1941, também trata do erro judiciário. Então, o que temos aqui em caso de erro judiciário é que o Estado indenizará quando houver erro, no caso de uma condenação, estamos pensando aqui, portanto, em ação de cunho condenatório, e indenizará também aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença, que são as ações mais comuns que temos hoje. Mas aqui se está pensando em responsabilidade do Estado e não responsabilidade pessoal do agente juiz. A LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no seu artigo 49, estabelece que responderá por perdas e danos o magistrado quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Dolo ou fraude. Não estamos pensando aqui em conduta culposa do magistrado. Responderá por perdas e danos o magistrado quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. E, inciso 2, recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento das partes. Quando pensamos aqui nesse inciso 2, devemos ler o parágrafo único, porque essa responsabilidade por omissão, que tem um quê de responsabilidade culposa ou por retardamento, ela somente se dá depois que a parte, por intermédio do escrivão, requerer ao juiz que determine a providência, e esse não lhe atender o pedido dentro de 10 dias. Ou seja, no inciso 1, temos aqui a responsabilidade do magistrado, quando no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Se existe a responsabilidade do magistrado, existe a responsabilidade do Estado. Então, além daquelas hipóteses do erro judiciário, da prisão por tempo superior ao necessário do inciso 75 do artigo 5º, nós temos aqui a possibilidade do Estado responder, e responder como agente principal, vamos ver já o reforço a essa ideia, quando o magistrado, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. E esse inciso 2, à medida em que se exige para a responsabilização do magistrado, que ele tenha sido instado por iniciativa da parte, por meio do escrivão, e assim mesmo tenha se mostrado negligente, nós estamos aqui, no mínimo, diante de culpa grave, de negligência grave, porque foi instado a tomar a providência cabível. Ainda assim, recusou, omitiu ou retardou sem justo motivo aquela providência que devia ordenar de ofício ou a requerimento das partes. Quando pensamos aqui nessa responsabilidade do Estado, inclusive por perdas e danos causados aí pelo magistrado que age com dolo ou fraude, ou que recusa ou retarda ou omite providência que deveria tomar, devemos nos lembrar que o artigo 145 do CPC de 2015, ele altera o que tínhamos no 133 do CPC de 73, e estabelece que o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos. Essa conjunção aditiva e regressivamente, o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos, leva diversos intérpretes do novo Código a entender que não cabe ação direta contra o juiz, ainda que ele tenha, no exercício de suas funções, procedido com dolo ou fraude, ainda que ele tenha recusado, omitido ou retardado sem justo motivo providência que deveria ordenar de ofício, mesmo depois de a parte o provocar por meio do escrivão. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos.
o que sugere que essa ação deve ser promovida contra o Estado, a ação deve ser promovida contra o Estado. Se estamos pensando aqui numa responsabilidade por dolo ou fraude, não estamos pensando em responsabilidade objetiva, estamos pensando em responsabilidade subjetiva. Há que se demonstrar que o juiz procedeu com dolo ou fraude. Há que se demonstrar que o juiz procedeu com dolo ou fraude. Ou seja, isso já vem de lições clássicas do Eli Lopes Meirelles. Quando se está analisando atos que envolvem exercício do poder, há uma mitigação ou até uma exclusão da responsabilidade objetiva do Estado. Nós estamos diante de atos cuja responsabilização demandará, por serem atividades permanentes de risco, demandará por ação de dolo ou fraude. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. O Estado responde por erro judiciário. Há que se analisar, então, o erro. Então, isso não é responsabilidade objetiva. Quando se estabelece aquele ficar preso além do tempo fixado na sentença, aqui podemos pensar uma responsabilidade objetiva mitigada. Há que se demonstrar a omissão, o dano, o nexo e que ficou preso além do tempo determinado na sentença. Não há que se verificar aqui propriamente a culpa, mas também não há uma responsabilidade direta. Quando estamos no artigo 143, o juiz responde civil e regressivamente, dando a entender que não há ação direta contra o magistrado, e sim uma ação contra o Estado, e o Estado, se condenado, se ficar demonstrado que o seu agente, nessa hipótese, agiu com dolo ou fraude, o Estado vai entrar com ação regressiva contra o magistrado. E devemos, por fim, relembrar aqui da independência ou da comunicabilidade de instâncias. Nós sabemos que, muitas vezes, uma condenação no âmbito administrativo é insuficiente para justificar uma condenação no âmbito penal. No âmbito penal, exige-se uma prova muito mais robusta, até porque o valor envolvido é o valor liberdade. De qualquer maneira, o inverso muitas vezes não é verdadeiro. Pode existir uma comunicabilidade de instâncias a partir da esfera penal. Quando na esfera penal se absolve alguém, inclusive aqui o magistrado julgado pelo seu tribunal, por negativa do fato ou por negativa de autoria, se o magistrado é absolvido por negativa do fato ou por negativa de autoria, artigo 386, inciso 1, ou 386, inciso 4 do Código de Processo Penal, essa absolvição, ela reflete no cível e ela reflete no processo administrativo. Então, se o magistrado foi absolvido por negativa do fato ou por negativa de autoria na esfera penal, essa absolvição reflete e ela deve ser observada, sim, na instância civil e na instância administrativa, tanto na instância civil quanto na instância administrativa. Pois bem, são temas polêmicos. O novo CPC, com esse seu artigo 143, trouxe mais um ingrediente para essa polêmica, mas, de qualquer maneira, são disposições de uma lei de 79, recepcionada em parte por uma lei de 1988, que é a lei maior, a nossa Constituição Federal, e com ingredientes do novo CPC, que parecem estabelecer que a responsabilidade civil do magistrado se dá sempre na esfera regressiva. Pela sua conduta dolosa ou fraudulenta, quem responde é o Estado, e cabe ao Estado ingressar com essa ação regressiva. Boa sorte aos colegas, ficamos aí à disposição de todos. Muito obrigado.